Bem-vindo ao canal English to You! Hoje eu vou falar um pouco sobre a CNH aqui em Ontário, no Canadá. Qual é o processo que eu passei para ter a minha CNH? Aqui eles chamam de G, então tem a G1 e a G Full. Essa G1 te dá direito a ter a carteira de motorista, mas você só pode dirigir se alguém estiver do seu lado. Então, os iniciantes, por exemplo, as pessoas que nunca dirigiram na vida, vão primeiro tirar a G1, para depois, um ano depois, tirar a G, que te dá direito a dirigir aí por todos os lugares, inclusive à noite, nas estradas e tudo mais. Bom, para mim foi o seguinte, eu tirei uma carta, você já deve ter visto isso num outro vídeo, eu tirei uma carta na embaixada de equivalência, as palavras vão sumindo por aqui, de equivalência de CNH. Como eu já dirijo há muitos anos, então eu juntei os meus documentos, a CNH, o passaporte e a pontuação também do Brasil, dos pontos da carteira, e mandei tudo para a embaixada. E lá eles fizeram essa carta de equivalência para que eu pudesse usar no meu teste. Então olha só, a primeira etapa do teste, todo mundo vai passar por ela, é a prova escrita. Essa prova escrita te dá direito a tirar a carteira G1. Então, você vai lá no Ottawa Service, lá do Drive CA, se eu não me engano. Você vai lá, fica na fila. Fiquei 4 horas na fila, tá? Por conta desse movimento todo aí que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Acumulou muita gente. Então, eu fiquei 4 horas na fila lá de pé, sim, isso mesmo, para fazer a prova escrita. E como é que faz essa prova escrita? Você vai ter, então, o computador lá e você vai responder 40 perguntas. Essas perguntas estão divididas em 2 partes. A primeira parte, da minha prova, por exemplo, foi somente sobre legislação e pontuação na carteira. A segunda parte foi sobre as placas, então eu tinha que dizer o que aquelas placas significavam. Então, são 20 perguntas para a primeira parte e 20 perguntas para a segunda parte. Cada parte tem 20 minutos, então você tem 1 minuto para responder cada pergunta. Parece bastante tempo, mas chegou uma hora que eu já estava na questão, eu ainda estava na questão número 16 e eu só tinha mais 2 minutos para responder. Então, esse desespero do tempo é muito ruim, porque você acaba muitas vezes se apavorando ali, pode errar por conta disso. E detalhe, só para você saber, a primeira pergunta de todas eu errei, e aí ele já te mostra se tá certo ou errado, então deu aquele pavor, falei, pronto, vou reprovar, né? Mas ok, não reprovei, não acertei. Você tem que acertar pelo menos 16 perguntas em cada uma das partes, então você só pode errar 4. Eu errei 2 na primeira parte, uma por distração total e a outra porque eu não fazia ideia, e na segunda parte eu acertei todas. E como é que eu estudei para essa primeira parte do G1? Eu tenho uma amiga aqui que me ajuda demais com todas as dicas que ela vai conseguindo, que ela vai fazendo, ela vai me contando. E aí ela me disse que tinha baixado um aplicativo chamado G1 Test. Esse G1 Test, ele traz mais de, não sei, acho que umas 5.000 perguntas, é muita pergunta, que vão te capacitar, e essas perguntas vão te capacitar para você fazer a prova escrita. Então, se você está aqui em Ontário, essas regras valem para Ontário, ok? Porque o Canadá, cada província tem uma regra diferente para fazer a prova. Então, em Ontário, esse aplicativo é essencial para você estudar, e você vai ver que lá na hora da prova, ele não é idêntico à prova, mas ele te ajuda muito. Então, essa foi a primeira etapa, passei, recebi já na hora o número da minha CNH, da minha carteira de habilitação aqui no Canadá, e fiquei com ela. Chegando em casa com esse número, eu entrei no site lá do Drive CA e marquei a prova de direção, né? A prova prática que te dá direito a tirar a G. Quando você pode tirar a G2, esqueci de falar disso, você pode tirar a G2 ou a G. Quando você faz a prova e você passa na primeira oportunidade, então você já consegue a G e faz valer aquele documento da embaixada para você. Se você não passar, aquele documento não vai valer de nada na próxima vez. E você vai tirar a G2 e vai ter que esperar, se eu não me engano, 8 meses para você tirar a G,
que é a GFOL, tá? E aí, cheguei em casa, marquei para janeiro, 25 de janeiro de 2021. Sendo que nós estávamos ainda em setembro. Aí eu falei, meu Deus, vou ficar tudo isso sem a carteira de habilitação. E sem a carteira de habilitação, você não consegue comprar um carro aqui. Por quê? Porque você tem que fazer o seguro do carro. E o seguro do carro exige que você tenha a sua carteira de habilitação G. E aí, ou G2, se eu não me engano, acho que G2 também pode, mas a G, né? Então, eu fiquei lá bem triste quando eu vi que somente para janeiro que eu poderia fazer esse drive test. Bom, aí essa mesma amiga minha, a Vivi, que me dá muitas dicas aqui, falou, Vivian, entra lá no site e vai tentando, porque uma hora eles abrem, tem alguma desistência e você pode conseguir uma data. Isso era mais ou menos dia 18, 19 de setembro. Pois é, quando eu abri, tinha uma vaga para o dia 28 de setembro para eu fazer a prova prática. Então, corri, marquei, né? Remarquei, na verdade, porque você tem direito a remarcar 3 vezes. Consegui remarcar a data e fui me preparando para essa prova. Então, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a Vivi. E a Vivi me disse, Vivian, não precisa pagar a autoescola, porque eu posso te ajudar com isso. Porque aqui eu tinha feito o orçamento para um professor, né? E ele tinha me cobrado $250. Muito caro, né? R$1.000 para fazer 3 aulas. Na verdade, ele ia me emprestar o carro e mais 2 aulas. Caríssimo. Aí ela sugeriu que ia fazer o teste comigo, né? Então eu topei. Aí a gente alugou um carro e fomos treinar. Então tem várias coisas que aqui no Canadá são feitas que a gente não tem no Brasil. Uma delas é a questão de você olhar nos 3 retrovisores. Então, a cada 5 segundos na sua prova, você tem que fazer este movimento com a cabeça. Você não pode apenas virar o olho, sabe como a gente faz no Brasil? A gente tá aqui paradinho, dirigindo, aí você olha pra lá, olha pra cá e olha pra cá. Aqui não, isso te reprova. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar, virar sua cabeça e virar sua cabeça pra cá também, bem rapidinho. A cada 5 segundos, mais ou menos. E o rapaz que fez a avaliação comigo tava lá anotando, viu? Anotando tudinho. E quantas vezes eu tava olhando ou deixando de olhar. Então, é sério isso. E outra coisa muito louca, que aqui eu quase morri, falei, não é possível que eu vou ter que fazer isso. É quando você for mudar de faixa, por exemplo, você deu a seta, olhou aqui nos 3 retrovisores, você tem que olhar, virar sua cabeça por cima do seu ombro, totalmente. Pode ser, se você estiver virando para a direita, você vai virar totalmente aqui, ó, você vai olhar lá para trás, por cima do seu ombro, para poder mudar de faixa. Então, isso foi a coisa mais difícil para mim. Foi muito difícil de pegar esse clique aí, mas eu acabei treinando e deu certo. E olha só, o rapaz que me avaliou, como eu disse antes, cada vez que eu fazia as 3 posições, ou eu virava a cabeça para olhar, ele anotava. Então, isso é muito sério e pra gente treinar não é fácil não. Outra coisa que me fez tremer assim um pouco é me habituar a toda vez que você vir a placa de stop, você tem que cravar os 4 pneus no chão. Ah, mas não tem carro nenhum ali, nem aqui, nem lá. Não pode andar, você tem que parar completamente o carro. Aí sim você olha para os 2 lados e depois você anda, mesmo que não tiver nenhuma alma viva na rua. E isso é muito sério também. Tudo é muito sério. Porque se tiver um carro de polícia, por exemplo, ali e te ver fazendo isso, você não parar, você pode ter multa, você pode ter o carro apreendido e levar uma porção de pontos na sua carteira. Então, tem que ter esse hábito também. E outra coisa também é quando você entra na highway. Então, você vai ter esse teste de highway, que é uma pista de velocidade. O meu foi no aeroporto, então foi mais tranquilo, porque eu tive que entrar 80 km por hora. Mas se você estiver na highway de 100 km por hora, você tem que entrar na highway. Imagina que você está saindo de uma rua, você faz a curva aqui, você vai pegar a highway, você tem que acelerar até chegar a 100 km por hora para você entrar no trânsito ali junto com o pessoal e não atrapalhar o trânsito que já está fluindo. Então isso é outra coisa que também eles tiram ponto, eles reprovam até as pessoas, claro.
e é difícil pra gente, pelo menos pra mim, não foi muito fácil essa parte. Outra coisa também é a questão da seta, então sempre tem que dar seta o tempo todo, porque eles também vão tirar ponto, assim como no Brasil também, tá? Bom, e aí eu fiz então essa prova no dia 28 de setembro, graças a Deus, eu passei no primeiro teste, então eu fiz a minha carta de equivalência do Brasil valer aqui, de fato. Então agora eu já tenho a minha carteira G Full, né? Que antigamente chamava G Full, agora é só G. Então eu já tenho essa carteira G e isso me abre muitas portas aqui no Canadá, em Ontário, especialmente, não só em Ontário, mas no Canadá inteiro, porque eu posso ter inclusive alguns trabalhos específicos só porque eu tenho a G. Então isso é muito legal e me abre oportunidades de verdade. Inclusive, eu até fui chamada para trabalhar como motorista de ônibus escolar, mas os horários não batiam com o meu college, então eu tive que recusar. Mas olha só que legal, só porque eu tinha G. E as pessoas ficam surpresas de eu ter conseguido tão rápido, porque tem gente que tá aqui há mais tempo, por conta do lockdown, elas não puderam fazer a prova prática ainda, e ainda estão com a G1. Então, realmente eu tive bastante sorte de conseguir uma vaga para fazer a prova prática tão rápido. E tem sido muito bom, é bem legal dirigir aqui, claro, né? As estradas são rápidas, as ruas, tem rua com buraco, sim, assim como tem no Brasil também, mas é tranquilo. E agora, principalmente na neve, eu ainda não dirigi na neve, tá? Então eu não posso te falar como é que mas dizem que é bem difícil, bem complicado. A gente já tem o pneu de inverno no carro, que vai ajudar, mas mesmo assim tem que tomar bastante cuidado. E claro, a gente vai adaptando aqui, eu espero que eu dirija bem na neve, espero que sim, né, porque é bem perigoso, mas eu tenho certeza que vai ser uma época de muito aprendizado mesmo. Bom, eu espero que esse vídeo te ajude, claro, só na prática mesmo, pra gente poder fazer acontecer, né? Mas se você tá pensando em vir para o Canadá, na região de Ontário, na província de Ontário, então você já, eu não sei se dá para baixar o aplicativo no Brasil, por exemplo, mas você pode tentar, que é o aplicativo G1, que vai poder ser, é muito útil para você que vai tirar a sua carteira. E se você vai vir para cá, você já vai se preparando, já pensando como é que você vai estudar e fazendo essa prática, porque essa é a parte mais difícil, para mim foi bem difícil, que é virar a cabeça para olhar para os 3 retrovisores bem rápido, porque você perde um pouco o foco da frente, e essa questão de virar a cabeça por sobre o ombro para olhar para trás, para a direita e também para a esquerda. Então, se você puder já ir treinando, vai ser bom para quando você fizer a sua prova. Se você tiver qualquer dúvida, que talvez eu não tenha falado aqui porque tenha me esquecido, pode me escrever aqui nos comentários. Tem alguns outros detalhes, claro, que eu não falei aqui, porque eu parei aqui e falei, deixa eu fazer o vídeo, que já faz tempo que eu tô pra gravar, ainda não gravei. Mas deixa aqui pra mim nos comentários, que eu posso te responder, tá? Mesmo sendo de forma escrita, como é que foi a minha experiência aqui, tirando a CNH no Canadá. Então, espero que tenha te ajudado. Se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos também, clique aí no like, porque assim o YouTube vai poder mostrar para outras pessoas, e a gente se vê no próximo vídeo. E claro, se você quiser também, manda para mim aqui o que você gostaria que eu falasse, qual é o assunto aqui do Canadá, que eu não falei ainda, ou que eu já falei, mas que você gostaria de mais informações, porque você é curioso e você quer vir para cá, morar ou somente passear, e que você tem curiosidade de saber. Tá bom? Então, ó, beijo, obrigada pela companhia e a gente se vê logo.